Olá, estamos aqui hoje realizando uma live, se reinventando na verdade, né, mas a convite aí dessa casa amiga, irmã, e desde logo então vamos à nossa prece. Aqueles que quiserem fechar os olhos, brevemente, mentalizar Jesus, o sol de nossas almas, o irmão maior na espiritualidade, que quer o nosso bem, que quer o nosso progresso. Mestre, estamos batendo nesta porta amiga uma vez mais, em busca de lenitivo, de proteção e de amparo. Acolhei a nossa súplica por nós, por todas as pessoas que nos cercam, encarnados ou desencarnados. E assim, estamos dando a abertura na tarefa da noite, rogando a todos paz. O tema escolhido então para a noite de hoje, Lei das Leis. Um tema super interessante, né? Vai falar da lei das leis. Então, desde logo, nós vamos lendo e vamos comentando. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Amarás a Deus de toda a tua alma e de teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Lei das leis, né? Amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, acrescentamos. E a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Fantástico, né, essa afirmação, né? Não se pode amar a Deus se não amar o próximo, e se nós não amamos o próximo, nós também não estaremos amando Deus. Olha que profundo que é essa afirmação. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita é fantástica nesse ponto também, né? Quando ela nos fala, né, que fora da caridade não há salvação. Nós viemos de outras eras e outras épocas em que sempre se ouvia que fora da igreja que não havia salvação, né? E a espiritualidade maior vem e traz para Kardec essa afirmação: fora da caridade não há salvação. Recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções. Ah, mas eu só vou amar o fulano porque eu sei que ele também pode me amar. Eu só vou convidá-lo para um banquete porque eu sei que depois ele vai me convidar. Não. Esse amai-vos uns aos outros não determina seleção. Nós não podemos selecionar as pessoas. Não exalta conveniências. Não impõe condicionais. Não desfavorece os infelizes. Jesus foi a prova, né, de que ele sempre procurava exatamente as criaturas infelizes, né, afirmando, né, em um dos seus momentos, né, os doentes é que precisam de médico, não são os sãos, né, então como é que nós vamos desfavorecer os infelizes? Não menoscaba os fracos, não faz privilégios aos privilégios, né, como a gente se debate nessas questões. Não pede o afastamento dos maus, porque sabemos que se existe alguma criatura má por perto de nós, e existem, né, com certeza, nós temos que lembrar que ali está um irmão nosso, quem sabe, batendo a nossa porta exatamente para que a gente possa auxiliá-lo. Quando fala em auxiliar, a gente já pensa em dar coisas. Não, muitas vezes, a maioria das vezes, essas criaturas nessa condição, elas batem a nossa porta não é para pedir coisas. Quem sabe, alguém que possa ouvi-lo, né? Ter a oportunidade de falar, de conversar, mas nós já levamos para o lado material, infelizmente, né? Então, não pede o amai-vos uns aos outros, não pede o afastamento dos maus.
E o apóstolo João acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. Este é João, né? O universo é o nosso domicílio. O universo é o nosso domicílio. Domicílio, né? A casa, local onde se está, cidade. E ele nos assevera que o universo é o nosso domicílio. Nós ficamos apegados à nossa casa, à nossa cidade, onde a gente está. Complicado. Deveremos refletir a respeito. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. A humanidade é a nossa família. Em conversações outras que se tem entre irmãos, né, muitas vezes a gente se debate com essa questão, porque no caso dos trabalhadores de casa espírita, alguns trazem essa dificuldade, né? Porque se relega, segundo, né, as informações, né, a família para ir para o centro espírita, quando na verdade, né, esse conceito de família, ele é bem mais abrangente. Não estamos aqui atestando, né, dizendo que devemos deixar os nossos lá nas necessidades e ir para o centro espírita. Não é nesse sentido, pelo amor de Deus, né? Não vamos confundir as coisas. Mas essa noção de família nós temos que abranger muito mais, principalmente nós espíritas, né? Se o universo é o nosso domicílio, a minha, olha como é que a gente é, né? A minha família, mas que minha, né? É de Deus, né? Do universo que está aqui para crescer, para evoluir, né? Então, a humanidade é a nossa família. São conceitos, assim, bem característicos que requerem uma reflexão bem profunda, né? A humanidade é a nossa família. Volto a lembrar, né? Porque às vezes pode haver uma confusão aqui, né? Que nós estejamos atestando que nós temos que deixar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, em detrimento do centro espírita. Não. O que nós deveremos, e trabalhamos nisso há algum tempo, é trazer a família para o centro espírita, né? Mas isso é uma outra história. Então, mas vamos ficar com esse conceito. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, João falando. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. E a nossa humildade está onde? Armamo-nos servindo uns aos outros, não de boca. Amarmo-nos, voltamos aqui, retificando, amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. É o glorioso caminho da nossa ascensão espiritual. É João, o apóstolo, falando para nós, né? Para que nós para nos amarmos, terá que ser servindo uns aos outros, servindo, não ser servido. Nós ainda trazemos essa alcunha da questão de servir, né? Não, eu estou aqui para ser servido. Negativo. Nós viemos com o objetivo, para a nossa melhora espiritual, de servir. Amar a Deus, então, da inconsciência à consciência. Na verdade, essa não é só de amar a Deus, é o problema de amar a Deus, né? Porque Angela Garot, ele nos traz essa situação, né? O problema de amar a Deus, né? Mas vamos ver se a gente consegue se entender aqui. Não há criatura alguma, por mais corrompida, por mais impura, por mais materializada, que não busque e ame a Deus. É uma afirmação que ele nos traz. Na obra, né, grandes e pequenos problemas, ou pequenos e grandes problemas. Não há criatura alguma, por mais corrompida, imaginemos alguém no top, né? Por mais impura, por mais materializada, que não busque e ame a Deus. Em algum momento isso acontece. Tudo nele se move e realiza, tudo em Deus é isso. Seu amor em tudo transborda. Levado pelo amor divino, o ser inconsciente agita-se e atua em torno de suas preferências, tanto quanto o que conscientemente desempenha seu papel na vida. Desde a inconsciência até a consciência, né? Já traz esses traços, né? Agita-se, né? Perante o amor divino. O ser hoje consciente foi inconsciente ontem. O inconsciente de hoje será o consciente de amanhã. Tudo progride, tudo envolve ao influxo do amor divino,
compreendam ou não a criatura humana. Não importa, né, o adjetivo que se queira dar aqui, mas não importa. Tudo progride, é da lei, né, que haja esse progresso. Amar a Deus amando a si mesmo. É uma das formas, então, de nós amar a Deus, né? Amando a si mesmo. Mas, quando nós detemos algum tipo de situação menos feliz ou alguns descaminhos na nossa existência, através de um pequeno vício, através do vício material ou moral, né? Nós deixamos de nos amar. Como é que eu vou me amar se eu ainda fumo cigarro, se eu ainda bebo socialmente? Isso não, eu não estou me amando, porque eu estou prejudicando meu corpo físico e, por consequência, meu perispírito e, por consequência, minha próxima reencarnação. Então, para mim amar a Deus amando a mim mesmo, eu tenho que tirar de mim todas essas situações que hoje, sabidamente, se estará prejudicando o nosso corpo físico. É só um detalhe, né? Além dos vícios morais também, certamente. Então, para que eu me ame, eu tenho que ser essa criatura, pelo menos, voltada para o caminho, né, da divindade, para o caminho de Jesus, que nos traz as normas, o que a gente precisa fazer, né, para sair dessa situação. E a doutrina espírita está aí para nos favorecer nesse sentido, então, né, de buscar os recursos na casa espírita para que a gente possa sanar essas dificuldades que porventura possamos ter. Amar a Deus amando ao próximo. Amar a Deus amando ao próximo. Mas se eu sou o cara que faz seleção, se eu sou a criatura que eu só ajudo o fulano ou o beltrano, porque, né, eu sei o que ele vai fazer com aquilo que eu vou doar, eu estou equivocado, né? Então, eu tenho que amar o meu próximo de coração, não só de boca, como diz João. De coração, eu não posso ficar fiscalizando. Eu vou fazer uma doação material, falando da caridade material, eu vou fazer uma doação material e vou ficar cuidando do que ele vai fazer. Não, a nossa parte, a nossa caridade está em dar-se, em nós doar, sem ficar na fiscalização, por assim dizer, né? Então, eu não estaria amando o meu próximo. E o amar o próximo, então, ele abre um leque aqui também de situações, né, que a gente pode ver a maneira mais prática que a gente possa ter de amar o nosso próximo, né? É fazendo ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, que o próximo me fizesse, né? Queremos entender que nenhum de nós vai querer que nos façam mal. Então, como é que eu vou prejudicar a outra pessoa, né? Então, o amar ao próximo também é abrangente, também não é só essa figura simples que aparece aqui para nós. Amar a Deus na integridade de sua obra, né? Caminhando, então, nesses termos, amando a si mesmo, amando ao próximo, nós vamos chegar de amar a Deus na integridade de sua obra. Uma situação prática e fácil que a gente pode ter, né? O ar que respiramos, a sincronia dos planetas, falando dos nossos planetas conhecidos aqui, né? Da nossa galáxia aqui, né? Tudo na perfeição, nosso corpo perfeito, a oportunidade de reencarnarmos, o plano espiritual, olha quanta grandeza, né? Amar a Deus na integridade de sua obra, fazemos parte dessa obra divina. A coragem do amor. Então, Joana de Ângeles nos assevera, né? Se tens a coragem de parecer cobarde, não revidando agressões que te chegam, nas diversas posições de trabalho que te situas, se tens a coragem de parecer covarde, não revidando agressões nas diversas posições de trabalho que te situas, se enfrentas com poderoso destemor as circunstâncias adversas, porfiando de ânimo resoluto, se lutas com brava decisão íntima para refrear impulsos primitivos que teimam em dominar-te, essa luta, né, é constante em nós, né? Se lutas com brava decisão íntima para refrear impulsos primitivos que teimam em dominar-nos, né? Se ignoras as pedras que, embora te atinjam, não te fazem revoltar contra os que as atiram.
Se fluem esperanças no teu espírito em renhidas pelejas, falando do gauchês aqui, né? O teu espírito em renhidas pelejas, quando rareiam possibilidades de triunfo aparente, a alegria interior canta, então, uma balada suave na consciência, como aplauso às tuas vitórias que poucos identificam, mas que, no entanto, são apoio a todos os embates dos quais não foges. Se a gente traz todas essas situações que nós vimos antes, a alegria interior canta, então, uma balada suave na consciência, como aplausos às tuas vitórias que poucos identificam, mas que, no entanto, são apoio a todos os embates nos quais não foges, dos quais não foges. O cristão autêntico se identifica com o Espírito do Cristo em todo o lugar. Para sua percepção aguçada, há sempre uma mensagem convite que enseja autorrealização, autoaprimoramento. Então, não te constranjam as lágrimas nos testemunhos da fé, quando estejas lutando por iluminar o obscurantismo e fazer a superação dos preconceitos de seitas, de raças e cores, em nome da legítima solidariedade que um dia os há de unir como irmãos. Falando de lágrimas, né? Não te constranjam as lágrimas nos testemunhos da fé, quando estejas lutando por iluminar o obscurantismo e fazer a superação dos preconceitos de seitas, de raças e cores, em nome da legítima solidariedade que um dia os há de unir como irmãos a todos nós, seitas, raças, cores, né? O amor, antídoto do egoísmo, essa chaga da humanidade, será a força da vitória que almejas. Somente o amor. Qual era a religião de Jesus? Amor. Amar. Né? E ele nos traz, né? O amor é o antídoto do egoísmo. Essa chaga da humanidade será a força da vitória que almejas. Né? Resolve desse modo a terra das paixões interiores e ilumina-te, iluminando. Ilumina-te, iluminando. A Casa Espírita nos favorece hoje nas lives, né? Mas não estamos muito presencial, em algumas casas ainda não abriram, mas o ilumina-te, iluminando. Nos preparando, nos orientando, buscando a Casa Espírita, os estudos da Casa Espírita, né? As atividades que estamos inseridos nela, e é nos iluminar. Mas eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que multiplicar. Multiplicadores, a gente ouve essas situações na federação, né? E iluminando outras criaturas. Mas não necessariamente tenha que ser com o verbo, tenha que ser com o livro na cabeça do outro, não. Principalmente com os bons exemplos que nós possamos passar para as outras criaturas. Porque às vezes nós queremos trazer as criaturas, aquelas que conhecemos, que trazem algumas dificuldades maiores, para o centro espírita, para que venha os grupos de estudo, para que venha tomar parte, fazer uma atividade, um atendimento fraterno, algo do gênero, meio forçado até. Mas, às vezes, quase sempre, pelo nosso bom exemplo, então, é que a gente pode estar trazendo, conquistando essa criatura para que venha buscar o recurso. Não é impondo, não é fazendo imposição. Então, ilumina-te interiormente, iluminando o próximo. Rearticula, após cada provação, expiação, as forças que te sobrem e confirma os propósitos superiores que te animam, reiniciando o trabalho do amor interrompido que triunfará por fim. Rearticula, quero dizer, rearticula, está nos avisando aqui que nós, em outras oportunidades, nós já tivemos nessa luta, nessa contenda aí, né? E hoje, o chamamento de Joana é nesse sentido, rearticula, te move-te, vamos usar o termo nosso aqui do italiano, move-te nesse momento, aproveita a oportunidade, após cada aprovação, as forças que te sobrem e confirma os propósitos superiores que te animam, reiniciando o trabalho do amor interrompido,
que triunfará por fim. Essa última frase aqui, então, é um chamamento para todos nós, né? Não desfaleças, portanto, nunca. Esse é o chamamento de Joana. Não desfaleças, portanto, nunca. Não poucas vezes as lágrimas empanavam a visão dele. Muitas vezes ouviram chorar. Em prece, na busca do Pai, ele chorava. Na cruz, as lágrimas se misturavam ao sangue sem embargo. Era ele, o excelso construtor do orbe. E, no entanto, ele chorava, né? Nos chamando a atenção que não é para nós nos preocuparmos se tivermos que chorar. Resplandecente, porém, logo após ressurgir das cinzas, elegando-nos a imortalidade esplendorosa como lição de paz, após as guerras e de bonança, terminadas as tempestades, continua a amparar nossos espíritos até hoje, sem desfalecimentos nem cansaço. O Mestre Jesus continua, né? Enxuga, companheiro de Jesus, o teu pranto, e lembra-te dele, abandonado, ferido, incompreendido, mas só aparentemente sem ninguém, pois que o Pai estava com ele. Nos teus testemunhos e nas tuas lutas, quando te suponhas esquecido e desamparado, só exteriormente estará, pois que contigo Jesus permanecerá. Esse final aqui, né, pessoal, dá o que a gente pensar, né? Nos chamando, né, a atenção para que nós enxuguemos as nossas lágrimas, né? Já que somos companheiros de Jesus, nos dizemos, né, então que não fiquemos, né, só no choro, né? Mesmo que se sinta, né, abandonado, ele esteve abandonado, ferido, incompreendido, mas só aparentemente sem ninguém, pois que o Pai estava com ele. Se o Pai estava com Jesus, a proporção para nós é essa, né? Se nas nossos testemunhos, nas nossas lutas, quando te suponhas esquecido e desamparado, só exteriormente nós vamos estar, pois que contigo Jesus permanecerá. Será o nosso companheiro, será o nosso guia, né, nessa situação. Temos aqui, então, uma referência bibliográfica da onde nós tiramos essas mensagens que lemos e comentamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Vinha de Luz, Grandes e Pequenos Problemas, Lampadário Espírita. Nos ativemos a essas obras. E fica aqui, então, o nosso agradecimento por esse momento, por podermos colaborar com a casa nessa live, rogando aos mentores espirituais daquela casa, na figura do Dr. Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, agradecendo essa oportunidade que tivemos e pedindo a força, a coragem, a fé, o bom ânimo, como lemos, não desfalecer jamais, seguir em frente apesar de choro, apesar da lágrima, apesar da dificuldade, sabendo que não estaremos nunca a sós, o Mestre Divino estará sempre conosco. Assim, agradecidos uma vez mais, estamos encerrando essa nossa concentração, rogando a todos a paz de espírito, que é o que todos nós precisamos. Que assim seja.